Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Química e na aula de hoje a gente vai trabalhar um tema extremamente importante, um tema que é o alicerce da nossa Química, que são as leis ponderais. Então vamos ver o que são as leis ponderais. As leis ponderais são leis que tratam das relações das massas envolvidas nas reações químicas, tá? Elas são consideradas um marco para o início da química como ciência, tá? E isso daí se deu com Lavoisier. Então nós temos a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas. E a lei de Lavoisier leva esse nome em homenagem ao químico francês Antoine Laurent Lavoisier, que viveu ali no século XVIII. E o que diz a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas? A lei de Lavoisier, ela deu origem àquele famoso ditado que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. De onde que vem esse famoso dito, então? No final do século XVIII, Lavoisier fez uma série de experimentos utilizando recipientes fechados e ele chegou à conclusão, depois de fazer minuciosas pesagens nesses experimentos, de que no interior de um recipiente fechado, a massa total não varia independentemente do que aconteça lá dentro. Aconteça a transformação que acontecer, as reações que ocorrerem lá dentro, a massa nesse recipiente fechado, a massa total não varia, tá certo? Daí vem, então, essa famosa frase de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ou seja, as coisas ali, a matéria lá dentro, ela se transforma, mas ela não se perde, nem matéria é criada dentro de um recipiente isolado, um recipiente fechado, tá certo? Esses experimentos que levaram Lavoisier a concluir que a massa num sistema fechado se conserva independentemente das reações e dos processos químicos que ocorram lá dentro, esses experimentos se deram na mesma época em que Lavoisier descobriu o oxigênio. Até o final do século XVIII, o ar atmosférico ele era considerado como uma substância pura, tá? Uma substância única. E Lavoisier descobriu que, na verdade, o ar atmosférico ele é composto por uma combinação de diferentes gases, dentre eles o oxigênio. Tá? Lavoisier não foi o único a fazer observações a respeito da composição do ar atmosférico. Tá? Outros dois cientistas na mesma época, ali, Joseph Priestley e Carl Wilhelm Scheele, trabalharam cada um no seu quadrado, ali, cada um no seu canto, e observaram que havia mais no ar atmosférico do que se acreditava. Tá? O Joseph Priestley foi um químico britânico, na verdade não foi nenhum químico. Tá? Nessa época, os cientistas tinham diversas formações. O Priestley, por exemplo, era um teólogo, clérigo, filósofo natural, teórico e político, enquanto que o Carl Wilhelm Scheele, um sueco, era um farmacêutico. Tá? Eles fizeram experimentos utilizando óxido de mercúrio 2 e viram que na decomposição desse óxido havia a produção de gás oxigênio. Então vamos ver um pouquinho mais sobre esse experimento e o que concluíram esses cientistas. O sueco Scheele, ele fez a decomposição do óxido de mercúrio 2, mais ou menos como nesse sistema que a gente está vendo. Então, em alaranjado, vermelhinho ali, a gente tem o óxido de mercúrio, que quando aquecido a temperaturas bastante altas, ele se decompõe em mercúrio metálico e oxigênio, e gás oxigênio. Nesse aparato moderno, obviamente, o que está acontecendo? A gente está aprisionando o gás oxigênio num outro frasco. Ali em preto formou-se o mercúrio metálico, né? E no frasquinho ali a gente tem o oxigênio que foi coletado, o oxigênio que é o principal responsável pela combustão de substâncias como o palito de fósforo que estava apagadinho, né? Somente em brasa. Quando a gente expõe um palito em brasa a uma atmosfera rica em oxigênio, esse oxigênio vai reavivar o fogo, acelerando a combustão, certo? E foi isso que o Scheele viu. Ele viu que decompondo o óxido de mercúrio
E colocando um fósforo apagado nessa atmosfera, ele conseguia reaviver a chama desse fósforo apagado. Ele até mandou uma cartinha para o Lavoisier, que já era uma referência na época, né, dizendo, olha só, eu vi isso daqui e tal e tal. Enquanto que o Priestley também fez esses experimentos semelhantes, mas ele acabou tendo conclusões equivocadas sobre a natureza do que estava acontecendo ali, né? O que o Priestley fez? Ele fez a decomposição do óxido de mercúrio 2, né? E ele associou essas observações que ele fez com a teoria do flogístico. Essa teoria do flogístico é uma teoria ali que vem do século XVII, ainda meio que associada aos alquimistas e tudo mais. O que dizia essa teoria do flogístico? Dizia que o flogístico é uma substância sem massa que é produzida na combustão de substâncias como madeira. Então, na queima de madeira ou na queima de papel, a gente produz flogístico, assim como a respiração de seres vivos produz flogístico. Então, se a gente promover, por exemplo, a queima de uma vela, tá? A queima dessa vela produz flogístico e o ar, que era tido como uma substância pura, era capaz de absorver esse flogístico. Então, se a gente fizesse a queima de uma vela, colocasse um copo em cima, vocês podem até fazer esse experimento, desde que o copo não seja de plástico, tá? Se vocês botarem um copo de vidro sobre uma vela acesa, o que acontece? Depois de um tempinho, a vela apaga. Por quê? Porque o oxigênio, que é o combustível, que é o oxidante ali da vela, ele vai ser totalmente consumido. Quando você não tiver mais oxigênio na atmosfera, a vela apaga. O que a teoria do flogístico dizia, né? Dizia que quando você cobre uma vela com um copo, a atmosfera ali desse copo ela vai se tornar saturada de flogístico. Não vai mais conseguir absorver o flogístico que está vindo da queima. Com isso, como você não consegue mais absorver o flogístico, a vela se apaga. Tá? E o que o Priestley fez quando ele decompôs o óxido de mercúrio? Ele decompôs o óxido de mercúrio, pegou essa atmosfera ali da decomposição do óxido de mercúrio, que é rica em oxigênio, afinal de contas, na decomposição do óxido de mercúrio, você produz mercúrio metálico e o oxigênio, que foi o que a gente acabou de ver nesse videozinho aí, né? Então, o que o Priestley fez? O Priestley pegou essa atmosfera rica em oxigênio e aprisionou um ratinho dentro dessa atmosfera e pegou um outro rato e colocou um recipiente de volume parecido ali, mas com ar normal. E o que ele observou? Ele observou que o ratinho, exposto ao ar atmosférico normal, ele perdia a consciência muito antes do que o rato exposto à atmosfera rica em oxigênio, né? Então, qual foi a conclusão do Priestley? Em vez dele sacar que, na verdade, estava sendo produzido oxigênio na decomposição do óxido de mercúrio, ele não se ligou que podia ser diferença de gás. O que ele falou? Pô, é o negócio do flogístico. O que acontece? O óxido de mercúrio, quando se decompõe, na verdade, ele está absorvendo o flogístico do ar. Então, o que acontece? Quando ele absorve esse flogístico, esse ar que eu produzo ali é um ar muito menos saturado de flogístico do que o ar normal. Então, é um ar que consegue absorver o flogístico do ratinho por mais tempo. Então, foi uma sacada meio torta do que, na verdade, acontece. E quem que se ligou que, na verdade, não tem nada a ver com o flogístico? Foi o Lavoisier, que era uma mente muito mais sagaz. O que o Lavoisier fez? O Lavoisier falou, não, pô, não tem nada a ver com flogístico. Na verdade, o que acontece? Acontece que o ar, que a gente acreditava ser uma substância pura, não é. Na verdade, o ar é uma mistura de gases. E um desses gases, ele acabou cunhando o nome de oxigênio. Então, o oxigênio era produzido na decomposição do óxido de mercúrio, mas o oxigênio também é responsável pela combustão de substâncias como vela, como papel, como madeira, ou mesmo na oxidação de metais. Foi aí que brilhou a mente do Lavoisier, porque ele verificou num aparato desse tipo aqui, onde a gente tinha um frasco contendo mercúrio metálico, esse frasco estava ligado a um outro recipiente aqui contendo ar, simplesmente ar, sendo que esse recipiente estava imerso numa cuba de mercúrio, tá? Então não tinha acesso ao ar externo. Esse é um sistema fechado, tá? E o que ele verificou? Aquecendo esse sistema,
passava a haver formação de óxido de mercúrio 2 e o volume dentro desse frasco aqui se reduzia, ou seja, parte do que havia aqui nesse frasco contendo ar, ou seja, parte dos gases desse ar acabava se incorporando ao mercúrio, formando o óxido de mercúrio. E o que ele notou? Ele notou que o volume de ar nesse frasco aqui, ele se reduzia para aproximadamente 4/5 do volume original, ou seja, 1/5 do volume foi absorvido pelo metal, se transformando em óxido de mercúrio. 1/5 que corresponde em porcentagem a 20%. 20% que é o quê? É a porcentagem de oxigênio que nós temos no ar atmosférico. Tá? Então, o Lavoisier, com esse experimento, ele não só verificou que o ar atmosférico não é uma substância pura, mas é uma mistura de gases, inclusive o gás oxigênio, que é responsável pela combustão de matéria orgânica, como papel, vela, madeira, e também a oxidação de metais, como o mercúrio. Tá certo? Vamos falar um pouquinho mais de Lavoisier, gente, porque ele merece, tá? O cara, ele recebe o título de pai da química moderna e não é à toa, tá? Lavoisier, ele era de família nobre francesa e extremamente sagaz. Com 22 anos, ele já recebeu uma medalha da Academia de Ciências Francesa, ali, porque ele propôs um projeto de iluminação para a cidade de Paris, tá? Então, bem novinho, ele já trabalhava com ciência, ele já tinha uma mente bastante privilegiada. Então, ali no final do século, na segunda metade do século XVIII, ele já propôs um sistema de iluminação pública para Paris, que era a capital da França. Né? Com 25 anos, ele já foi convidado a ser membro da Academia Real de Ciências de Paris, e com essa mesma idade, ele se casou com Marie-Anne-Pierre Pouls, desculpe o meu francês, gente, que era uma menina novinha, tá? Era uma criança de 13 anos, mas que o Lavoisier foi responsável por instruir ela na ciência, de modo que ela se tornou a sua principal assistente. Tá? Então o cara casou com uma criança e treinou, ensinou tudo que ele sabia para essa menina, para que ela pudesse ser auxiliar dele de laboratório com os experimentos. Né? Em 1789, no finzinho ali do século 18, ele lançou o Tratado Elementar da Química, e aí esse livro ele é considerado como o nascimento da química no Ocidente, tá? Deixando claro, obviamente, que a gente tem uma visão eurocêntrica do mundo, né? A gente enxerga o mundo de acordo com a lente daqueles que venceram, tá? Então, não quer dizer que não se fazia ciência no Oriente Médio, ou na Ásia, nem na África. Tá? Em todo lugar do mundo a cultura se desenvolveu, sempre tendo como motor ali os seus anseios, as suas necessidades. Mas no caso nosso, que fomos colonizados e nos espelhamos na cultura e na ciência europeia, esse é tido como o marco nascimento da química, foi justamente o Tratado Elementar da Química. Tá? Publicado por Lavoisier. Acontece que essa época na França ela começou a fervilhar com a Revolução Francesa. Né? Então, o que foi a Revolução Francesa? Gente? Na Revolução Francesa houve a destituição do poder da monarquia, dos privilégios da aristocracia e da igreja. Né? Então foi quando houve um levante popular que falou, não, vamos acabar com esses privilégios da monarquia e dos privilegiados, sendo que o Lavoisier era um privilegiado, ele era de família nobre. Né? Então, o que aconteceu? Ele acabou sendo preso e foi declarado inimigo do povo. Tá? E por mais que os cientistas da Europa toda tentaram intervir pela vida de Lavoisier, o juiz do Tribunal Revolucionário, Jean-Baptiste Coffenhau, ele proferiu uma das frases que também ficaram eternizadas, dizendo que a República não precisa de acadêmicos nem de químicos. O curso da justiça não pode ser detido. E Lavoisier foi condenado à guilhotina em 8 de maio de 1794. Então, morreu ali Lavoisier com muito potencial, ainda muito
tempo de vida pela frente que poderia produzir diversas outras. Vai saber o que poderia sair ainda da cabeça desse brilhante químico, né? Esse fato foi tão trágico e sensibilizou tanto os cientistas da época que Lagrange, ele conseguiu, um matemático francês, ele conseguiu resumir bem o sentimento da comunidade científica nessa época com uma outra frase que ficou bastante eternizada, que foi o seguinte: um século não será suficiente para produzir uma cabeça igual a essa que rolou em um segundo. Então, Lagrange conseguiu traduzir todo o sentimento geral da comunidade científica da época com uma frase que ficou também eternizada. Pois é, né, gente? Triste, mas já aconteceu faz muito tempo e a gente estuda história justamente para, dentre outras coisas, não tentar repetir os erros que foram cometidos no passado, né? Mas vamos seguir em frente, porque até agora a gente falou somente de uma das leis ponderais, e as leis ponderais são duas. Então, vamos lá. Vamos voltar aos experimentos feitos por Lavoisier. Eu falei bastante da descoberta do oxigênio, mas não falei tanto da conservação das massas, né? Como que Lavoisier chegou a essa conclusão de que o sistema fechado tem a sua massa constante, né? Então, o que diferenciou Lavoisier dos experimentos promovidos por Priestley foi justamente a pesagem meticulosa de todo o sistema, né? Então, ele promoveu a combustão de diversas substâncias em ambientes fechados, fazendo uma pesagem minuciosa desse sistema antes e depois da combustão. E ele notou que a massa, após a reação, após a combustão, após a queima do conteúdo que havia lá dentro, a massa se mantinha. É aquela história, num ambiente fechado, a massa se conserva independentemente das transformações, das reações que ocorram lá dentro, né? Ou seja, nada se cria, nada se perde, as coisas somente se transformam, tá? Então, com isso, a gente chegou àquela conclusão que diz que a massa dos reagentes no sistema fechado vai ser igual à massa dos produtos de uma reação, tá certo? Com isso, então, a gente tem, por exemplo, a queima do grafite, né? A reação do grafite com oxigênio que produz gás carbônico. Se a gente observa a seguinte situação, se nós tivermos 3 gramas de grafite com 8 gramas de oxigênio, nós vamos produzir 11 gramas de gás carbônico. A soma da massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, tá? Por exemplo, queima de hidrogênio, que leva à produção de água. Hidrogênio mais oxigênio vai formar água. Se nós tivermos 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio, nós vamos produzir 9 gramas de água. A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, né? Então, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos, tá? Essa é a lei de conservação das massas proposta por Lavoisier, beleza? A segunda lei ponderal, que é de extrema importância, ela foi proposta por Proust, que é a lei das proporções constantes. Então, Proust, Joseph Louis Proust, também um químico francês do século XVIII, ali do final do século XVIII, na mesma época de Lavoisier, ele propôs o seguinte, ele observou o seguinte, ele estudando carbonato de cobre 2, ele notou que tanto no carbonato de cobre 2 sintético, que ele produzia ali no laboratório, quanto o carbonato de cobre encontrado na natureza, esses dois carbonatos de cobre tinham as mesmas proporções entre os elementos que compunham, entre cobre, carbono e oxigênio. Essas proporções eram sempre iguais. Então, para determinada substância composta, ela vai ser formada por substâncias mais simples, sempre na mesma proporção em massa, tá? Então, Proust estabeleceu a seguinte observação de que todos os compostos vão ter uma proporção em massa que é sempre constante, tá? Então, por exemplo, na mesma reação que a gente viu lá atrás para a lei de Lavoisier, se nós tivermos 3 gramas de carbono grafite e 8 gramas de oxigênio, nós teremos 11 gramas de carbono. Se nós tivermos 6 gramas de grafite e 16 de oxigênio, vamos ter 22 de carbono. Notem que os números eles podem até mudar, mas a proporção entre eles se mantém, tá?
Então, essas duas leis ponderais, a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas, e a lei de Proust, que é a lei da proporção constante, das proporções constantes, elas estabelecem o alicerce para a nossa química, tá? Que a gente vai trabalhar daqui em diante. Então, vamos fazer alguns exercícios relacionando essas duas leis ponderais. Então, nós temos o seguinte: o hidrogênio reage com o oxigênio na proporção de 1:8 em massa para formar a água. Tá? A partir da reação descrita, quais serão os valores em gramas de A, B, C e D na tabela a seguir? Tá? Então, a gente tem essa tabela, onde a gente tem 3 sistemas e a gente quer determinar a massa de A, B, C e D, que estão ali em situações diferentes. Então, vamos começar pelo sistema 1, onde a gente tem o seguinte: a gente tem 9 gramas de hidrogênio reagindo com uma massa A de oxigênio, que vai dar 81 gramas de água, e não tem nada em excesso. Tá? Então, vamos deixar esse excesso aqui de lado por enquanto. No primeiro sistema, a gente não tem nada em excesso. Vamos ver qual é a reação que a gente tem. A gente está falando da reação entre hidrogênio e oxigênio, que forma água, na seguinte proporção: 1:8 de hidrogênio com oxigênio, respectivamente. Né? Então, 1 grama de oxigênio com mais 8 de oxigênio vão formar água. Quanto de água vai ser formado aqui, gente, para a gente estabelecer agora a proporção entre hidrogênio, oxigênio e água? Ué, a gente tem que considerar a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas. Então, se 1 grama de hidrogênio reage com 8 gramas de oxigênio, a gente tem que considerar que a soma das massas dos reagentes vai ser igual à soma das massas do produto, no caso, a água. Né? Então, 1 grama de hidrogênio mais 8 gramas de oxigênio vai dar 9 gramas de água. Tá? Então, a proporção entre hidrogênio, oxigênio e água é de 1:8:9. Beleza? Muito bem, agora a gente pode olhar para o nosso sistema 1 aqui e tentar descobrir qual é a massa de oxigênio. Então, a gente pode considerar esse sistema aqui usando a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas. A gente sabe que a massa de hidrogênio mais a massa de oxigênio tem que ser igual à massa de água. A massa de hidrogênio é 9, a massa de água é 81, a massa de oxigênio é que a gente quer, é A. Então, para resolver essa equaçãozinha aqui, a gente pega o 9 gramas que está somando, passa para o lado de lá, vai subtraindo. Então, A é igual a 81 gramas menos 9 gramas, A é igual a 72 gramas. Tá? Resolvendo aqui pela lei de Lavoisier. Mas eu posso usar também a lei de Proust. Tá? A lei de Proust é a lei das proporções constantes. Como é que funciona, então, se eu for resolver esse exercício utilizando a lei de Proust? A gente vai estabelecer uma proporção entre hidrogênio e oxigênio. A gente sabe aqui que a proporção de hidrogênio para oxigênio é 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. E se eu tiver 9 gramas de hidrogênio, quanto que eu vou ter de oxigênio? Eu vou ter A. Resolvo isso daqui, então, como se fosse uma regrinha de 3. 1 vezes A é igual a 9 vezes 8. Então, 1 vezes A é A, 9 vezes 8 vai dar 72 gramas. O mesmo valor que a gente determinou aqui pela lei de Lavoisier. Beleza, gente? Então, nós podemos usar as duas leis ponderais nesse caso. Na maioria dos casos, a gente vai ter que trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Tá? Então, a gente determinou que A é igual a 72 gramas. Tá? A gente pode também determinar essa massa de A estabelecendo a proporção, em vez de hidrogênio e oxigênio, a gente pode estabelecer a proporção entre oxigênio e água. A gente sabe que para 8 gramas de oxigênio, nós formamos 9 gramas de água. E para 81 gramas de água, quanto que a gente precisa de oxigênio? A. Resolve a regrinha de 3 da mesma forma. A vezes 9 é igual a 8 vezes 81. Então, 9A é igual a 81 vezes 8, só resolver a regrinha de 3. 81 vezes 8 é 648. Pega o 9 que está multiplicando, passa para cá, vai vir dividindo. A igual a 648 dividido por 9, que vai dar 72 gramas. Tá? Então, a massa tem que ser a mesma, independente do método que a gente use. Beleza? Muito bem, vamos ver o nosso sistema 2 aqui. No sistema 2, a gente tem o seguinte: a gente tem 5 gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio, que vai produzir uma massa B de água e vai ter uma massa C aqui. Putz, aqui a gente vai ter que começar a considerar que tem alguma coisa em excesso, tá? Como assim tem alguma coisa em excesso?
essas massas aqui de hidrogênio e oxigênio podem não respeitar essa proporção aqui de 1 para 8. Como é que a gente faz então para ver se essa proporção está respeitada ou não? Vamos usar a lei de Proust, tá? A lei de proporção constante. A gente sabe que 1 grama de oxigênio reage com 8 gramas de hidrogênio. Se eu pegar esses 5 gramas de hidrogênio aqui, vai ser necessário quanto de oxigênio? Vamos descobrir qual é essa massa de oxigênio que seria necessário para reagir com os 5 gramas de hidrogênio aqui. Resolve a regrinha de 3. A massa de oxigênio vezes 1 vai ser igual a 5 vezes 8. Então, a massa de oxigênio vai ser igual a 5 vezes 8, 40 gramas de oxigênio. Então, para reagir com 5 gramas de hidrogênio, eu preciso de 40 gramas de oxigênio. Eu tenho 40 gramas de oxigênio aqui? Não tenho, eu tenho menos. Se eu tenho menos, isso significa que o meu oxigênio ele vai ser o reagente limitante. O que é um reagente limitante? É aquele reagente que é totalmente consumido e, portanto, ele vai ser totalmente consumido, ele vai limitar a reação. A reação vai parar quando o reagente limitante for totalmente consumido. Tá? Então, o oxigênio é o reagente limitante. Consequentemente, o hidrogênio é o reagente em excesso. Quando todo o oxigênio for consumido, ainda vai sobrar um pouquinho de hidrogênio. Esse hidrogênio que sobrar vai ser aqui, ó, vai ser a massa que vai estar em excesso no meu sistema. Tá? Então, vamos ver qual é o excesso de hidrogênio que eu tenho na parada. Como é que eu faço para descobrir isso? Vamos estabelecer a mesma proporção aqui entre hidrogênio e oxigênio, só que agora usando a massa do oxigênio, os 32 gramas que a gente tem aqui. Então, a gente sabe que a proporção entre hidrogênio e oxigênio é 1 para 8. 1 grama de hidrogênio precisa de 8 gramas de oxigênio. E se eu tiver 32 gramas de oxigênio, quanto que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma massa aqui de hidrogênio, que é o que a gente vai determinar. Então, a massa de hidrogênio vezes 8 é igual a 1 vezes 32. Resolve a regrinha de 3 aqui. 8m é igual a 32. Pega o 8 que está multiplicando, passa para cá, vem dividindo. Massa de hidrogênio é igual a 32 dividido por 8, que vai dar 4 gramas. Então, 4 gramas é a massa de hidrogênio que de fato reage, tá? Só que eu tenho 5 gramas de hidrogênio no meu sistema. Então, agora a gente descobre o excesso de hidrogênio, que são o quê? Os 5 gramas que eu tenho, menos 4, que é a massa que de fato reage. Então, 5 gramas menos 4 é igual a 1 grama de hidrogênio que vai estar em excesso. Vai ser essa minha massa de C aqui, que é a massa em excesso. Beleza? Agora a gente acha tranquilamente aqui a massa de água, o meu B. Como é que eu faço? É só usar a regrinha lá, a lei de Lavoisier, que diz que a massa de hidrogênio mais a massa de oxigênio vai ser igual à massa de água, tá? Qual é a massa de hidrogênio que de fato reage? São os 4 gramas aqui, mais 32 de oxigênio, que vai dar B. Isso aqui vai ser igual a 36 gramas. Dá para calcular essa massa aqui utilizando a lei de Proust também? Dá para fazer a proporção do jeito que você quiser. Todos esses exercícios vão ter diversas abordagens diferentes que a gente pode fazer para resolver, que vão chegar no mesmo lugar. Por fim, nós temos aqui o terceiro sistema. Vamos resolver o terceiro sistema rapidinho aqui. A gente tem 7 gramas de hidrogênio, um tanto de oxigênio, que é o D aqui, que vai produzir 63 gramas de água e vai ter 4 gramas em excesso de alguma coisa. Vamos ver então qual é essa coisa que está em excesso. Bom, vamos determinar aqui uma proporção entre hidrogênio e água, que são quem a gente tem. Então, a gente sabe que a proporção entre hidrogênio e água é de 1 grama de hidrogênio para 9 gramas de água. E se eu tiver 7 gramas de hidrogênio, quanto que eu vou produzir de água? Vamos ver. Resolve a regrinha de 3. 1 vezes a massa de água é igual a 7 vezes 9. Então, a massa de água é igual a 7 vezes 9, 63 gramas. Opa! Isso significa o quê? Significa que está sendo respeitada a proporção em massa de hidrogênio e água. Significa o quê? Que todo o meu hidrogênio é consumido para formar água. 7 gramas de hidrogênio são consumidos para formar água. Se os 7 gramas de hidrogênio são consumidos totalmente para formar água e eu ainda tenho a massa de alguma coisa em excesso,
Essa massa em excesso não é de hidrogênio, porque o hidrogênio foi totalmente consumido. Essa massa em excesso é de oxigênio, tá? Então, nesse caso, o hidrogênio é o reagente limitante e o oxigênio é o reagente em excesso, é o reagente que está sobrando. Então, vamos descobrir quanto de oxigênio reage nessa parada aí. Então, a gente vai estabelecer uma proporção entre a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio, que a gente conhece aqui atrás. 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. E se eu tiver 7 gramas de hidrogênio, quanto que eu vou precisar de oxigênio para reagir? Uma massa MO aqui. Então, resolve essa regrinha de 3. 1 vezes a massa de oxigênio é igual a 7 vezes 8. Massa de oxigênio vai ser igual a 7 vezes 8, que vai dar igual a 56 gramas. Aí eu pergunto para vocês, esses 56 gramas de oxigênio aqui, é essa massa D? Não, não é essa massa D. Esses 56 gramas são a massa de oxigênio que de fato reagiu para formar os 63 gramas de água. Mas a gente tem que lembrar que o oxigênio está em excesso, tá? Então, qual é a massa aqui do oxigênio? Vai ser igual a massa do oxigênio que reagiu, mais essa massa que está em excesso aqui. Então, a massa D, que é a massa total de oxigênio, vai ser igual a massa do oxigênio que reagiu, mais essa massa em excesso. Então, D é igual a 56 mais 4, D é igual a 60 gramas. Firmeza? Maravilha, galera! Eu agradeço quem chegou até aqui. Gente, esse assunto das leis ponderais é de extrema importância. É um dos assuntos mais importantes da química, porque é o passo inicial para a gente entrar na estequiometria e nos cálculos estequiométricos. Então, na estequiometria, nós vamos unir o que a gente estudou aqui agora das leis ponderais com as fórmulas químicas que a gente estudou nas aulas passadas, tá? Então, no próximo etapa, a gente vai juntar tudo que a gente estava fazendo até o momento, tá? Então, como eu disse lá atrás, as leis ponderais são de extrema importância, então façam os exercícios que eu estou colocando ali na aula de hoje com bastante carinho, com bastante atenção, que isso daí pode ser matéria para uma avaliaçãozinha, não sabemos, quem sabe o que vem por aí, não é? Então, beleza, gente. Como de praxe, no último slide eu deixo aqui algumas dicas e referências bibliográficas. Esses 3 livros vocês podem encontrar na Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual, é só entrar ali no... Entra onde, meu Deus do céu? Entra no Swap, vai lá em links importantes. Gente, eu sempre falei links importantes, na verdade é links úteis. Eu fui ver esses dias e falei, pô, links importantes não, é links úteis, tá? Entra ali em links úteis, Biblioteca Virtual Pearson, e vocês vão ter acesso a todos esses livros e muitos outros mais. Beleza, gente? Se vocês tiverem dúvidas, me procurem nos horários de atendimento, tá joia? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, cuidem-se e tchau!